bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Todo começo de episódio eu faço essa fala, evidenciando o nosso interesse em desvendar as relações entre música e política. Mas não necessariamente todo episódio é sobre música ou sobre política. Mas, ao mesmo tempo, o nosso interesse é desvendar os movimentos, os fenômenos sociais, os fenômenos que permeiam o nosso imaginário, que permeiam a cidade. E esses fenômenos necessariamente são profundamente atravessados por eventos políticos e musicais. Foi assim no episódio sobre Skate Cidade, com Murilo Romão, e vai ser assim hoje, que a conversa vai ser sobre picho. E o meu convidado, eu acho que é um dos principais nomes aí da pichação e vai nos ajudar a entender quais são os cruzamentos no decorrer da história entre o picho, a música, a política, a reivindicação, a formação de comunidade. E o meu convidado é o Djan Cripta. Salve, Djan. Obrigado por ter aceitado o convite. Salve, Rodrigo. Eu que agradeço aí o convite. É uma satisfação poder sempre estar falando de picho, né? Falando do movimento aí que eu represento há 24 anos, né? Então, aí, para bater esse papo aí, para falar de várias coisas e esclarecer para a galera aí. Legal. Apesar da gente não estar tratando necessariamente de um gênero musical, de um contexto político específico, a história do picho desde o começo é necessariamente política e tem um germe ali que é oriundo de um movimento contracultural musical. Acho que a primeira manifestação do picho que a gente vê no Brasil é ali o picho político na ditadura militar, e depois, nos anos 80, em São Paulo, um picho que se aproxima muito do que a gente vê hoje pelas ruas são os pichos das gangues, do punk, e também tem uma profunda relação com o rap, né? Eu queria que a gente começasse essa conversa fazendo esse trajeto cronológico que desvenda o picho a partir dos anos 90 e a sua conexão, a herança que ele tem ali desse picho político e do picho de gangue. Como que a gente pode estabelecer essas conexões? Então, mano, eu acho que começando pela origem da palavra pichação, né? A pichação, ela é uma palavra do português brasileiro, tá ligado? Ela, na real, ela é a junção de duas palavras. Piche de asfalto mesmo, e inscrição, entendeu? E essa palavra, eu não sei exatamente quando ela foi cunhada no nosso português, mas já desde os anos 30, né, ela já faz parte aí do nosso vocabulário, entendeu? Os primeiros pichadores da época eram candidatos a algum cargo público, como vereador, essas coisas, e já nos anos 30 você encontrava matérias de jornais falando sobre esses candidatos que estavam, né, pichando a cidade toda ali para promover a sua campanha, entendeu? Então, você vê já, né, a pichação, ela faz parte da cultura brasileira antes mesmo da própria ditadura, né? Então, é uma ação de intervenção urbana que foi cunhada com esse nome, né, por conta do fato de escrever com piche de parede, né? E aí a gente tem essa manifestação, ganha bastante notoriedade né, na época da ditadura, com aquelas frases abaixo ditadura, né? E nos anos 80, que pode-se dizer que começou mesmo, né, esse movimento de pichação nas periferias, né? A gente ali no começo dos anos 80 tem o Juneca, né, que fica bastante popular. Eu acho que o Juneca foi o cara que meio que deu início nessa pichação de promoção existencial, sabe? O cara promover a existência dele através do ato de escrever na rua, né? E aí, já no final dos anos 80, a gente começa a ter uma pichação com uma identidade muito ligada à linguagem punk, hardcore, né?
da coisa do heavy metal ali, das bandas que se apropriaram do alfabeto rúnico, né, e usavam aquelas letras retas, angulosas, nas capas das bandas, e jovens, né, das periferias de São Paulo tinham que ouviam, né, esse tipo de segmento musical, começaram a usar essa estética, né, nas fichações, né, nas inscrições. Então, dali meio que começa a nascer esse movimento de pichação, que hoje a gente identifica com X, né? Até para se diferenciar de tudo que é inscrição na rua, porque pichação, de fato, é inscrição, né? No geral. Só que o movimento pichação, esse movimento que criou um circuito, né, de visibilidade e memória de jovens da periferia, ele começa mesmo a se configurar de fato no final dos anos 80, com essa galera que curtia, né, um som punk, entendeu? Então é muito comum, na época tinham muitos grupos que pichavam os nomes de bandas, né? Sex Pistols, Ratos de Porão e vários nomes, né? Que eu não tenho conhecimento muito vasto sobre esse segmento musical, mas era uma coisa que foi bastante marcante nesse período, né? Só que a partir dos anos 90, cara, a pichação ela começa a se espalhar pelas periferias de São Paulo, começa a criar grupos, depois uniões de grupos, né, que são as gripes, né? E isso se torna um fenômeno das periferias de São Paulo, né? Essa galera começa a ocupar o centro da cidade, né? Criando pontos de encontro que são chamados de points. E daí em diante, né, cara, essa influência punk, ela acabou ficando mais na questão da estética, né, porque nos anos 90, o som dessa galera passa a ser o rap, né, então que essa galera se identifica mais, inclusive, né, essa galera passa a se encontrar muito em eventos de rap, né, shows de rap, né, baladas e aí é uma coisa muito ligada a essa coisa da rua, né? Do cara que curte rap, anda de skate, picha, ou era punk, né? Mas a galera mais da antiga, assim, né, a galera do final dos anos 80, tem bastante essa coisa do punk, né? Inclusive tem um grupo que chama Que é Punk, né? Que é uma espécie de união dessa galera do final dos anos 80, que realmente, né, tem essa preferência musical do punk, né? Então, o Picho, ele passa por várias transformações até chegar no que é hoje, entendeu? Sim, sim. Essas manifestações que ocupam é muito o lance de sair da periferia e tomar a cidade por inteiro, né? Tudo anda paralelamente. Tanto quando a gente pensa sobre os agrupamentos do punk ou do rap, tem esse intuito de se apropriar de um espaço. É sempre de construir alguma coisa se apropriando do espaço, né? E o Picho não é diferente. A partir dos anos 90, ele começa a se deslocar das periferias rumo ao centro, né? Estabelecendo os pontes, ocupando os muros, as fachadas, enfim, se tornando um movimento que se verticaliza também nas escaladas, né? E ele se desenvolve não só a partir de uma cultura de comportamento, de música, enfim, uma cultura estética, mas também de forma de se fazer, né? Ele começa no chão, aí vai para marquises. Como que se dá esse desenvolvimento em que se categoriza praticamente o picho, as formas de pichar? O Picho foi passando por várias etapas, né? Tipo, no começo, a galera pichava mais o bairro ali, a região onde morava. Depois começou esse lance desse intercâmbio das quebradas, né? E aí, como né, toda a cidade é uma vitrine para essa disputa criativa, né, e estética, a galera começou a cada vez ocupar mais lugares de destaque, né, porque o lema do Picho é ser visto, entendeu? Então, a galera começou a subir nos lugares, né, e até chegar no topo dos prédios, né, tipo, no final dos anos 80, né, os pichadores já estavam começando a pichar topo de prédio, tá ligado?
né, escrever de ponta cabeça, tal, foi uma modalidade que, na real, os caras começaram pegando picos, né, que tipo, são topos de casas ou de alguns sobrados, até chegar nessa coisa de fazer o topo do prédio, né. Então, tudo se tornou suporte na cidade para essa disputa criativa, né, e com o tempo, essa apropriação só foi evoluindo, né. E aí, no começo da década de 2000, começa a surgir a escalada, né, o três em pé, né, que já são três caras ali, um em cima do outro, em pé, uma pirâmide humana, e aí foi ficando cada vez mais sofisticado, até por conta da saturação desses espaços, né, que já eram tradicionais, entendeu? O pichador está sempre buscando uma forma de inovar essa apropriação, né? E essa evolução, ela continua, né? Hoje, a galera agregou a corda, né? Que eu acho que era a única coisa que faltava no picho, né? Então, os pichadores estão usando corda para pichar a esteta inteira do prédio, lugares que só através da escalada muitas vezes não eram possível, dependendo da estrutura, né, do prédio, como uma esteta lisa, né? Quer dizer, uma empena lisa, né? E aí tá assim, né, cara? O pichador, ele tá sempre em busca de espaço. Então, tem vários tipos de modalidade também, né? Tem tanto essa coisa de se destacar através da quantidade. Tem pichadores que não sobem nos lugares, mas picham o maior número de avenidas possíveis, né? Tipo, em todas as zonas da região metropolitana da cidade, até interior. E tem essa galera que gosta mais de se aventurar, subir nos lugares, né? E aí, dentro disso, tem várias modalidades. Tem os caras que gostam mais de puxar topo de prédio, outros que gostam mais de fazer as laterais com corda, outros que gostam mais de escalar, né? Seja pelas janelas ou por alguma estrutura. É interessante pensar nessa dinâmica de modalidade, né? Eu vejo que o picho, ele quase que propõe uma forma de cidade-jogo, onde a cidade é o lugar do desafio, da aventura ou do jogo. E existe uma comunicação meio subterrânea, onde só os pichadores entendem, e esse entendimento, ele contabiliza ali uma espécie de ponto, né, mano? Tem uma coisa que a credibilidade do pichador está quase que no acúmulo desses pontos que se dá pela ou da quantidade do picho, ou a dificuldade, o desafio que aquela forma de picho propõe. Então, ressignifica mesmo o espaço urbano, ressignifica o olhar que você tem para o topo dos prédios ou para os muros mais baixos, para as fachadas das coisas. É quase como se você ultrapassasse um limite que já tivesse sido ocupado por alguém ali, né? Tanto que tem o problema dos atropelos, né? Que isso significa, de fato, você tensionar um limite que já foi ocupado ali, né? Como que essa relação entre os limites se dá? Como que se dá essa interação entre as grifes? Eu acho que ela já foi mais violenta no passado, já foi mais tensa no passado. Como que isso se desenvolveu? Quais foram os momentos mais tensos? E agora, como que essas relações estão? Então, o picho, ele acabou se tornando quase como uma espécie de esporte radical das periferias, né? Acabou criando uma rivalidade através dessa disputa visual, né? É uma guerra de visibilidade, onde você tanto vale a quantidade quanto sua criatividade, né? No começo, o pichador era muito mais territorial, né? Então, por isso que existia uma tensão maior, né? A gente não cruzava muito essas fronteiras e tinha esse lance da rivalidade, acabava indo um pouco para o lado da violência, que também era uma forma também de se afirmar, né, na rua. Mas com o tempo, o pichador, ele começou a perceber que ter treta impedia a circulação dele na cidade, limitava a circulação. Então, os pichadores começaram a superar essa coisa da rivalidade, né?
no sentido de ver o outro como inimigo ou como o cara que está invadindo a sua área, e ver o cara como um possível aliado, né, para poder até criar essa conexão entre as periferias, né, de os caras da Zona Sul poderem ir para a Zona Oeste e vice-versa, né, ter essa conexão de poder circular tranquilamente na cidade, seja em que zona que fosse, né. Então, por conta dessa questão, né, do pichador querer se apropriar da cidade, até essa questão da rivalidade foi sendo superada, entendeu? Por conta dessa necessidade de circular, né, e ocupar essa paisagem urbana. A gente conversou um pouco mais cedo e uma coisa que eu achei interessante na nossa troca foi, além da ideia de ocupar ou reivindicar o espaço urbano, também de reivindicar a paisagem. O que significaria reivindicar, além do espaço material urbano, que às vezes ele segrega, impede o nosso direito de circulação ou o nosso usufruto, o que significa também reivindicar a paisagem? Então, o pichador, ele é uma espécie de artista que vê a cidade como se fosse o ateliê dele, entendeu? Então, toda a estrutura da cidade acaba virando plataforma para a expressão dele ser desenvolvida e ser vista, né? O picho, ele funciona mais ou menos como uma publicidade existencial, entendeu? Porque não envolve uma questão econômica, é só a questão da existência, seja do grupo ou do indivíduo. Então, todo lugar que o olhar alcança, né, o pichador vê como um suporte para estar desenvolvendo a sua expressão, né, para estar ocupando a sua expressão. E a transgressão é a forma que ele encontrou de ser livre, né, porque hoje a gente vive numa cidade que é toda regida pelos interesses do poder privado, né? Tudo demanda de uma autorização, de uma questão econômica, né? Então, tipo, eu acho que se a gente pagasse para pichar, o picho seria legal, entendeu? Seria legalizado, porque seria a única forma que a sociedade aceitaria o picho, né? E o pichador é um cara que ele é desprovido, né, desse potencial capital, mas ele é um cidadão que reivindica, né, a cidade como um lugar público de fato, né, principalmente essa questão da paisagem, né, tipo, de ocupar essa paisagem urbana, né, essa paisagem que um dia foi pública, né, mas não é mais, né, por conta dos prédios, das intervenções privadas e físicas, né, na cidade, essas sim, autoritárias e permanentes, né, diferente do picho que só está reivindicando a superfície, né, e é uma expressão efêmera, né, tipo, eu até costumo dizer que o muro, sim, é uma intervenção permanente e física, né, no espaço público, no meio ambiente, né, uma intervenção eterna, né, pode dizer, porque se aquilo não for destruído, vai ficar ali para sempre, né? E por que não poder pichar, né, essa superfície, já que a parede, o muro é uma intervenção privada, é uma intervenção física permanente, né, nesse espaço que é público, né? E o pichador só está reivindicando ali aquela superfície, então é uma coisa superficial, pode-se dizer, entendeu? É louco que o picho ele se coloca quase que necessariamente como uma forma que se opõe à forma capitalista, né? Reivindica a existência e não uma coisa, e não moeda, não bem. Reivindica também uma ocupação de espaço, uma ocupação simbólica. Ele trava uma guerrilha simbólica. É louco a gente olhar para o picho e reconhecer que ele não destrói nada, ele não machuca nada, mas ele trava uma espécie de um termo que também eu vi você colocando já em algumas entrevistas e eu gostei muito, de guerrilha, ele trava uma espécie de guerrilha simbólica, porque ele ofende simbolicamente espaços que são reservados para uma elite ou para quem quer que seja o determinado como merecedor desse espaço reservado. E isso é quase que um movimento de Robin Hood simbólico, né? De tomada simbólica de imagem
de, enfim, de valor, de espaço. Eu acho isso um negócio muito louco, porque ele responde muito ao sujeito, muito mais ao sujeito do que qualquer coisa externa, qualquer coisa material, qualquer coisa de valor de troca. Então, eu acho que o Picho se apresenta quase como uma existência a essa condição humana nossa, né, que só permite existir se for a partir da mercadoria ou da mercantilização da coisa. E é muito presente no discurso dos pichadores essa consciência de classe, pelo menos nos tempos mais recentes. Eu não sei se é assim desde os anos 90. Como que se dá esse amadurecimento mais político ou mais consciente do pichador? Cara, eu acho que a pichação, ela sempre foi política por essência, né? É um movimento político porque é um movimento de resistência que é considerado crime, né? E já existe há mais de 30 anos na cidade, né? Então a fórmula da pichação, ela é política, né? Porque é um movimento que está contra o sistema, porque é crime, e a galera continua fazendo, né? Se organizando, ocupando a cidade, tanto simbólica como física, né? Essa ocupação é simbólica e física também, através dos points, né? Dessa circulação na cidade. E tem essa questão de ir na contramão dessa razão capitalista, né? Porque o pichador só está reivindicando a existência dele. Ele não ganha nada para isso, né? E numa sociedade onde tudo atende à razão capital, é difícil entender por que o cara está fazendo aquilo ali, está se arriscando, né? Está arriscando a integridade física dele, a integridade jurídica, só por uma questão existencial, né? Por isso que muitas vezes a gente é tido até como loucos, né? Perante a sociedade, tipo, fala, porra, mas estão fazendo isso para ganhar o quê, né? Tipo, não está ganhando nada, né? Então, essa doença capital que adoeceu a humanidade, né? Ela só faz sentido se você estiver ganhando alguma coisa, né? O que está fora disso é considerado como loucura, né? Por isso que muitas vezes a gente até classificado como louco. Mas, como eu falei, né? A pichação é um movimento político despolitizado, né? Os pichadores não têm um engajamento sobre a política de fato, né? Porém, são questionadores natos, né? São pessoas que estão reivindicando o uso público da cidade, está reivindicando a liberdade dele também de se expressar numa cidade que é toda regida pelos interesses do poder privado. Então, isso torna o picho político, né? E com o tempo, o pichador foi amadurecendo, se entendendo melhor, né? Começou a entender que também o que a gente fazia tinha possibilidade de ser reconhecido como arte, ser legitimado como arte, mesmo sendo ilegal, mesmo sendo um crime, entendeu? Mas como a gente foi educado, né, a se ver apenas como vândalo, como marginal, alguém que está destruindo, né? Muitos acabaram aceitando esses estereótipos, né? Por falta de conhecimento cultural, político, um conhecimento que foi negado, né, de propósito, para as classes menos favorecidas, entendeu? Então, para a sociedade é mais fácil, né, convencer a gente de que a gente é bandido, é marginal e que nós não somos artistas. Sendo que, de fato, né, a pichação é uma manifestação artística também, né? É uma manifestação artística radical, diferente de outras, mas não deixa de ser, né? Porque se exige técnica e talento para pichar também, são anos de dedicação para aprimorar o picho. Existe uma crítica estética dentro do movimento, né? Tem picho feio e picho bonito, tá ligado? Então tem um processo criativo ali que está dentro do conceito das artes visuais, tá ligado? A própria tipografia, né? Ela já está dentro ali das artes visuais, entendeu? E o pichador, além de um tipógrafo, ele é um performance também, né? Porque ele usa o corpo dele. Tem toda a coisa de escrever na rua sobre pressão, né?
correndo risco, e você tem que fazer aquilo bonito, sabe? Então, às vezes é mais difícil do que o cara que está no ateliê ali pintando de uma forma segura, tranquila, ou, sei lá, fazendo uma pintura autorizada, né? Todo o equipamento de segurança, entendeu? Houveram alguns momentos na história recente que o picho ele meio que se defronta com essa arte mais institucionalizada e, enfim, se torna central no debate do que é a arte contemporânea, do que é uma manifestação radical, política, artística de rua e onde isso cabe. Eu acho que o marco foi o quê? Foi a invasão da Bienal, da Belas Artes? Qual veio antes? Como que se desenvolveu esse processo de ocupação dos espaços de reivindicação? Eu acho que no decorrer da primeira década de 2000, né, o pichador começou a se entender ali como artista, né? Já tinha alguns pichadores dando entrevistas ou participando de livros e tal, mas acho que o momento mais simbólico foi 2008, né? Quando o Rafael Augustites, né, que é o conhecido nas ruas como Picho Bombe, foi estudar na Belas Artes, né? Um pichador da periferia que também manjava de artes visuais, e aí foi estudar a história da arte e se deparou com um conhecimento amplo sobre o assunto e viu que, né, a pichação era uma manifestação artística legítima, contemporânea, né, e com uma potência gigante, né, porque é um movimento de vanguarda. E aí o Rafael, que defendia o picho como uma tese dele de artes visuais, resolve levar a galera para pichar a faculdade no dia da entrega do TCC dele, já que ele tinha que apresentar um trabalho prático de pintura do tema que ele estava defendendo, entendeu? Então, acho que foi um momento muito importante, porque foi quando o pichador se descobriu como artista, né? Você vê, o cara teve que cruzar as fronteiras da periferia, conseguiu entrar na Belas Artes, primeiro pagando, depois como bolsista, e aí sacrifica o diploma dele, porque ele acaba expulso e reprovado, né? Mas dali em diante, uma série de intervenções aconteceu. Acho que o que acabou ficando mais popular foi a invasão da Bienal, né, que foi arquitetada por mim e por ele, né, porque o Rafa, a gente é amigo desde de infância e tal, mas ele precisava de alguém com influência para tocar essa revolução, né, e eu tinha essa influência na época para poder fazer uma convocação coletiva, né, do movimento, através dos points, e a gente criou convites, convidando as galeras para essas intervenções, né, o mesmo sistema que a gente usava para divulgar as festas e os points, a gente usou para convocar a galera, tanto para a intervenção do TCC dele, como para a invasão da Bienal, né, e a invasão da Bienal foi bem simbólica, porque a gente se encaixou na proposta curatorial do evento, né. Tipo, naquele ano, na Bienal daquele ano, ficou conhecida como a Bienal do Vazio, o curador veio a público falar que o tema da Bienal era em vivo contato e que a Bienal daquele ano ia ter um andar vazio aberto para intervenções urbanas. Quando ele falou isso, automaticamente a gente se sentiu convidado e organizamos, né, um convite para a gente poder convocar a galera e ir lá ocupar esse espaço, já que, né, estava declarado publicamente, né, que estava aberto. Então a gente foi lá, ocupou o espaço, fomos reprimidos, né, da mesma forma que o Rafael foi reprimido na Belas Artes, que ele foi expulso e reprovado, e aí a curadoria acabou cumprindo a promessa de que se a gente fosse pichar lá, que a gente ia arcar com as consequências. Eles prenderam uma amiga nossa, a única menina que foi presa, né, no dia da ação, e a gente precisou de intervenção política para poder tirar, né, essa menina da cadeia, né, a Carol. Na época, o ministro Juca Ferreira, né, que era o ministro da Cultura, ele teve que tomar partido, né, e praticamente repreender a Bienal, né, por ter reprimido uma ação que foi legítima, porque ele fez um texto na época defendendo a nossa ação, né, e falando que ela atendeu a proposta curatorial e exigindo que libertasse a pichadora.
né, que estava presa já há mais de 50 dias, você imagina. Caramba. Por pichar uma parede branca, cara. Então foi um momento que realmente, né, o picho ele alcançou tanto uma visibilidade artística como política, porque ele envolveu de fato uma luta de classe, né, e uma luta até política, porque, né, era um governo de esquerda pedindo para libertar a pichadora e um governo de direita aqui, né, querendo reprimir, né, tipo, na época o Serra era o governador aqui, em São Paulo. Uhum. E aí saía matérias, né, ministro pede a Serra que liberte pichadora. Quer dizer, a gente nunca imaginou, né, cara, que ia, através dessa intervenção, ia colocar até em evidência essa questão da luta de classe, né, do opressor, oprimido. Teve outro ministro na época que se manifestou a nosso favor, que foi o ministro dos Direitos Humanos. Olha que saudade desse período. Estamos falando de Pois é. Ministério da Cultura e Ministério dos Direitos Humanos, coisa que a gente nem tem mais hoje, né? E aí o ministro dos Direitos Humanos, na época, comentou a prisão da Carol, né, no Parlamento dos Direitos Humanos, e comparou com o caso de um banqueiro que tinha sido preso, né, por ter roubado, sonegado milhões né, de impostos, e que tinha ficado 5 dias preso. E aí ele comparou que tinha uma menina por escrever, né, na parede branca da Bienal que estava 54 dias presa, né. Então isso deixou muito evidente essa questão de classe no Brasil, entendeu? Foi um momento simbólico. A gente, com muita luta, conseguiu, né, libertar a Carol através de todo esse amparo político, né, mas tivemos que levar para o STJ, né, o pedido de habeas corpus dela, e mesmo assim, cara, no decorrer dos anos, ela foi condenada em todas as instâncias, né? Nossa. Uma coisa absurda, assim, tá ligado? E expõe essas contradições, né, da nossa política, essa luta do opressor com o oprimido, entendeu? Então, a partir desse momento, o picho começa a ser visto como uma possibilidade de arte, né? Porque no ano seguinte, uma instituição de arte muito renomada na Europa, né, que é a Fundação Cartier, que é daquela marca de joia Cartier, estava fazendo uma retrospectiva mundial da história da arte de rua e resolveu mostrar a pichação também nessa mostra como um novo fenômeno desse tipo de movimento, né? Porque eles viram que a pichação do Brasil era como se fosse o grafite original do Brasil, né? Então o picho foi reconhecido como um novo fenômeno ali da arte de rua mundial, né? E eu fui lá fazer essa representação como artista. Foi a primeira vez que eu fui tratado como artista, né? E foi assim, para mim era novidade, né, cara? Eu lembro até quando eu cheguei lá na Cartier, e tinha aquelas paredes lá, com vários grafites, né, de grafiteiros renomados e tal. E aí mostraram os meus espaços, né? E aí eu falei, caralho, é só para me pichar mesmo? E aí eu pichei uma parede branca dentro do museu e eu achei que ia aparecer alguém repreendendo, né? Porque, mano, a gente já tá acostumado com a repressão, porque, cara, até eu me senti constrangido, assim, de falar, porra, será que, mano, é só meu picho mesmo, né, que é arte, você vê, eu não entendia essa possibilidade, né? Eu achava que pra gente ser visto como um artista que a gente teria que seguir o caminho do grafite, por exemplo. Mas não, né, o picho por si só já é uma expressão artística muito sofisticada, né? E a gente é tão educado a se ver como um marginal, como alguém que está errado, né? E também não tivemos a educação artística para poder se entender como artista, que a gente acaba aceitando esses estereótipos, né? Então foi muito louco, porque dali em diante, né, o picho passa a ser reconhecido como uma forma de expressão artística, sem deixar de ser nada do que ele é, e pelo contrário, né, sendo reconhecido justamente pela sua fórmula, né, de
de ocupação, né, no espaço urbano, né, a sua forma de existir através da transgressão, né, que para nós é uma forma de se expressar livremente, entendeu? Uhum. E aí no ano seguinte, a Bienal convida a gente para fazer uma representação do picho na mostra, né? Porque o ministro da Cultura, que fez todo esse intermédio, ele entendeu que a nossa intenção era simplesmente legitimar o picho como uma forma de expressão da cultura brasileira, né? E realmente, de fato, né? Você vê, os gringos teve que ir primeiro, você vê, a Cartier teve que chamar primeiro, cara. Depois a Bienal vinha aqui e falar, não, realmente, isso tem um potencial artístico, né? Foi nessa mão. Pode falar, pode concluir. Pode falar para concluir. Não, pode tirar sua dúvida aí. Perguntar se foi nessa mão do Cartier que, quando a molecada chega na galeria, num espaço que está reservado para pichação, eles olham e falam, não, a gente vai pichar tudo. Né, que tem uma parte do Pichadores que monta mais ou menos isso. É nessa vez? Não, na Cartier não, porque eu fui sozinho, né? Foi na França, cara. Inclusive, eu tive muita dificuldade para tirar meu passaporte na época, por conta dos processos que eu tinha, por conta da pichação, né? Você vê, eu estava sendo convidado para representar uma expressão que me impedia criminalmente de sair do país, cara. Olha que loucura. E aí, é foda, né? Mas essa ação que você está falando aí, acho que foi a intervenção que teve entre a invasão da Belas Artes, né, o PCC do Rafael, e a Bienal, que foi a invasão da Choque Cultural, né. Mas o legal que, assim, cara, quando a gente volta na Bienal, na real, a gente não voltou lá para pichar uma parede lá dentro, né. De fato, o picho foi entendido como como um fenômeno da cultura brasileira, né, uma manifestação urbana que faz parte desse contexto. Era uma Bienal que tinha um tema de arte política e a gente fez uma representação documental do picho lá dentro através de registros, fotos, vídeos e de réplicas das assinaturas originais que a gente coleciona desde os anos 80, entendeu? Então essa foi uma forma que foi bastante legítima no sentido que assim a gente não precisava provar mais nada para esse circuito. Quando a gente invadiu em 2008, a gente já deu essa demonstração de potência, né? Uhum. Então, em 2010, eles entenderam o recado, né, e integraram o picho como parte da mostra, né? Mas, assim, uma representação do que o picho, de fato, era na rua, porque o picho não cabe dentro de uma Bienal, entendeu? Sim. Só que, mesmo assim, né, eu pichei uma instalação no dia da abertura, foi uma confusão danada, né? E foi justamente para mostrar que o pichador, ele não é um artista que pode ser controlado, entendeu? Que ele tem essa questão da liberdade, né? Como era uma Bienal de arte política, e os curadores falaram pra gente que qualquer discussão política a Bienal ali estava aberta, eu me apropriei de uma instalação de um artista, né, para passar um recado, né? E foi uma confusão muito grande, mas foi legal, porque, né, a gente mostrou que mesmo integrado, mesmo ali estando convidado e tudo, né, a gente tem autonomia, entendeu? E nós não somos mico de circo, tá ligado? Pra falar, bom, agora vocês chegaram. E eu acho que uma das grandes mensagens que ficou claro também foi que, mesmo sendo reconhecido como arte pelas instâncias máximas da arte, não só brasileira como mundial, o picho não deixou de ser ilegal, né? Não deixou de ser criminalizado, nem demonizado, nem combatido, né? Também não é uma busca do pichador, né? Quando a gente reivindicou esse reconhecimento, nós não estava reivindicando um espaço de conforto, sabe? Uma trégua, né? A gente só estava reivindicando uma coerência, né? Por parte de um circuito que negligenciava a existência do picho, entendeu? Então isso que é legal, tipo, não mudou nada, na realidade, cara, mesmo com todo esse reconhecimento, né, o picho continua sendo o que ele é, entendeu? Você acha que pode mudar um dia? Porque quando eu olho para o picho, além de identificar ali elementos de protesto, de uma reivindicação espacial e existencial, eu enxergo também no picho um ato de profanação. E quando a gente fala de capitalismo, o que é
o sagrado para o capitalista ou para o burguês, a propriedade privada. O picho vai lá e profana a propriedade privada. E eu fiquei com essa ideia de profanação em relação ao picho mais forte ainda, quando o picho, quando vai o mano lá e picha o pátio do colégio, o Olhai por Nós, que eu acho que foi a última ação que mais reverbera, né, na mídia e tal, em relação à pichação. Então, você acha que isso muda, já que, além de ser protesto e uma reivindicação do sujeito e do espaço público, um ato de profanação da propriedade privada, que é o sagrado para as empresas, para o burguês, para a classe dominante? Cara, o que acontece é que essa fórmula revolucionária do picho sempre vai existir, entendeu? O que pode acontecer é surgir novos tipos de representação, tá ligado? Picho na essência, de fato, vai ser sempre esse picho contestador, né? Seja com a mensagem de política declarada ou não. Agora, isso também não impede do pichador ser reconhecido como artista e transitar em outros campos, sabe? Tipo, ter uma representação dentro das artes visuais, dentro desse circuito também, né? Tipo, já vai ser outra coisa, não é o picho de fato, mas o pichador, ele pode também ser visto como artista fora da rua, entendeu? Existe essa possibilidade, né? Porque além dessa questão da ação e do protesto, né, da afronta, também existe essa questão artística, né, do picho. E por que não, né, o pichador não pode ser visto como artista, né? Então, o pichador, ele pode ser tanto visto como artista como um vândalo, né? Ele consegue, na real, transitar entre essas as duas questões. Eu acho que é um olhar de alguém que está de fora, mas isso, inclusive, na minha opinião, é uma qualidade, né? Acho que essa capacidade do picho ser tanto um elemento ou uma prática, uma forma artística, quanto de vandalismo, é uma qualidade de algo que realmente extrapola qualquer limite. Eu acho isso eu acho que isso é a coisa fascinante do picho. E tem uma outra coisa... Sem dúvida. Pode falar. Pensando no picho como uma cultura ampla, uma cultura que tem raiz, uma cultura que se manifesta enquanto comunidade, tem uma coisa fundamental para a constituição de comunidade, que é a manutenção da memória. E você acha que é a pessoa que foi responsável ali, no fim dos anos 90, da continuidade a uma manutenção da memória do picho que estava vindo ali já desde o meio dos anos 90 sendo feita, mas a partir do fim dos anos 90 você dá continuidade para o Sem Comédia, começa a registrar fotograficamente os pichos. Qual que é a importância e como você acha que se desenvolve a memória do picho no Brasil? Então, o pichador sempre teve essa questão da memória, né? A gente sempre colecionou as assinaturas, que é uma forma de eternizar, né, esses pichos, né? Porque às vezes é a única memória que vai restar, porque na rua o picho se apaga, né? Mas quando eu comecei, cara, em 96, já tinha esse hábito de tirar fotos, tá ligado? Os pichadores já tiravam fotos, eram fotos analógicas, né? Em 97 eu comecei a fazer fotos, né? Com a Kodakzinha velha lá, de 12 filmes, ou 24, tá ligado? E então essa questão da memória sempre foi muito presente, né, pro pichador, porque o picho é efêmero, ele apaga, né? Como muitas vezes a gente vai pichar um lugar que pode ser apagado no dia seguinte, entendeu? Então o pichador, mesmo nos anos 90, já tinha esse hábito de documentar o rolê dele, seja colecionando assinaturas, ou registrando em fotos analógicas, ou colecionando recortes de jornais que saíam o picho deles, ou até matérias de jornais que o picho dele ganhava essa notoriedade, né? Através de algumas ações. E aí, no começo da década de 2000, a gente começou a ter acesso a mais ferramentas, né? Quando a gente começou a ter acesso à câmera de vídeo, né? Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu acessei uma câmera foi em 2004, cara. E foi quando eu comecei a documentar essas ações, até por conta... Mano, eu escalei muitos prédios, cara, e às vezes parecia, sabe, história de pescador, tá ligado? A galera fala assim, não boto fé que você escalou aquele prédio por fora. Então eu senti essa necessidade do registro, tá ligado? E aí eu embarquei nessa de documentar essas ações, né? E a gente também era carente de ter uma mídia própria, tá ligado?
de ter um selo próprio só sobre isso, né? Então foi quando a gente lançou o Sem Comédia e Escrita Urbana, né? E aí eu passei praticamente uma década documentando a cena do picho, né? Por amor a essa questão da memória, né, cara? E por estar pensando em contribuir para a memória do movimento, né, cara? Porque, porra, tipo, os anos 90, por exemplo, né? Se tivessem gravações, ia ser genial assistir isso hoje, tá ligado? E foi uma geração, assim, de grandes nomes do picho, nomes que a gente nem consegue mais encontrar na rua hoje, tá ligado? Tem muito cara que foi consagrado no picho, mano, e que a geração atual nem sabe da existência, entendeu? Porque não viu, não tem registro, não tem foto, não tem vídeo, né? Então eu tive o privilégio, pelo menos, de documentar praticamente uma década do movimento, né, cara? Hoje eu acho que essa necessidade já não é tão latente, porque, né, todo mundo tem acesso a câmera de vídeo ou de fotos, né, através do celular, entendeu? Mas o momento que eu desenvolvi isso, a gente era a nossa mídia, tá ligado? Nossa única mídia eram esses DVDs, entendeu? A gente passava o ano inteiro gravando, lançava no começo do outro e passava o outro ano inteiro gravando, era assim, né? A gente estava ali e mesmo assim, né, era um fragmento, né, do que estava acontecendo na rua, não era de fato uma documentação geral, né, porque não dava para filmar todas as ações da galera, porque, né, tinha até um limite de tempo, né, na edição dos vídeos, que a gente sempre estourava, né, os DVDs, chega aí a cheião, tá ligado? A gente estourava as 2 horas de vídeo, cara, era foda, só longa, eu só lançava longa. Mas foi muito importante, né, essa parte da documentação, até para poder se legitimar no campo das artes também, né, porque quando a gente passa a documentar isso e mostrar, né, toda essa performance do picho, acabou conquistando, né, esses outros segmentos, tá ligado, de ver que realmente, né, existia um trabalho sofisticado, né, por trás daquela rabisqueira que eles achavam que era só sujeira, vandalismo, entendeu? Sim. Eu fico imaginando como que o picho, ele é constituído de uma vaidade no bom sentido, assim, né? A vaidade do pichador é o que movimenta ele também, é o que faz com que ele se arrisque, registre seu nome ou o nome da sua grife. E uma história que eu gosto muito é a história do Di, quando ele picha o topo do Conjunto Nacional, né? E liga para a pessoa, para a polícia, aliás, e liga para a polícia falando que o... Pro jornal. É pro jornal, né? É pro jornal como um morador, mas se identificando como ele mesmo. Então, puta, isso daí é um movimento que eu acho que entra dentro dessa mentalidade do pichador de cidade-jogo também, porque a forma dele ser reconhecido envolve toda uma dinâmica, uma estratégia de se colocar numa condição quase que de jogo, de enganar o jornal, de dar uma sabotada ali para colocar o seu nome nas manchetes. Tem mais alguma história parecida, assim, que envolve uma criatividade gigantesca também por parte do pichador para ser documentado para além do seu próprio nicho ali? Então, o Di foi meio que o pioneiro, né, nessa coisa de fazer essas intervenções com essa repercussão, já com essa intenção de ter uma repercussão, de acompanhar a mídia, né? O pichador, ele sempre sabotou de alguma forma, né, a própria imprensa para poder ser visto, né? Eu acho que a mais simbólica foi a do Cristo, né? Quando os 2 pichadores da Zona Norte ali foram lá para o Rio de Janeiro e picharam o Cristo, né? Redentor, em 90. Isso foi, tipo assim, foi o auge, né? Dessa questão da visibilidade. Depois a gente tem essas ações do Di, mas você vê que isso já era uma estratégia do Cristo, né? Para ser visto. Até por conta dessa negligência, né? Do pichador ser enxergado, né? Então, depois disso, isso virou uma espécie de modalidade também, pode dizer, no picho, tá ligado? Vieram vários outros aí, vieram várias formas de né, alcançar a mídia através de uma ação, né? E a força do picho está muito nisso também, né? E aí mostra uma força política que esse movimento tem, né, cara? Porque de uma forma pacífica você consegue alcançar, né, a mídia nacional, né, tipo, né, tem essa ação do Di, do Conjunto Nacional, mas essa do Cristo também ficou bastante conhecida, né, depois vieram várias outras, existem várias matérias de jornal, inclusive o próprio Di colecionava essas matérias, né, eu tive o privilégio de poder acessar uma pasta que ele tinha
só de recortes de jornais, e tinham muitas matérias dele mesmo, tá ligado? De ações dele, ou dele dando entrevista, né? Então era o Pichador criando sua própria mídia, né? E acho que essa questão de ser visto, né? É uma questão humana, tá ligado? Todo mundo quer ser visto, quer ser notado, né? Quer ser lembrado, quer ser publicado, né? Hoje isso está muito mais evidente com as redes sociais, né? Mas às vezes o pichador é acusado assim de ser um cara egocêntrico, né? Mas não, isso é de todo mundo na sociedade, cara. O pichador ele faz isso através da expressão, né? Na rua, usando a rua como uma plataforma. Mas se a gente for ver, isso é algo totalmente humano, entendeu? É um comportamento que está ligado ao ser humano. Sim, é interessante essa história do Di, porque o movimento dele era o de hackear a mídia que já tinha, né? Essa mídia hegemônica, ele ia lá, causava e conseguia o seu feito, que era aparecer, usar a plataforma deles para promover o seu trabalho. É um negócio muito esperto, né? Sim, né? Eu acho que não, mesmo antes do dia, né, como eu te falei, essa ação do Cristo, do Neto e do Binho ter ido para o Rio de Janeiro, puxar o Cristo. Sim, e aí eles deixam os documentos deles de propósito lá no Cristo para serem presos quando chegarem no terminal Tietê, entendeu? Nossa, mano. Essa coisa de ser preso fazia parte da questão da visibilidade, tá ligado? Para ser reconhecido de fato. Caralho. E aí, porra, esses caras na época viraram popstar, tá ligado? Eles tomaram conta de todos os noticiários, TV, né? Tipo, saíram em capas de revista, tá ligado? Eu lembro de uma capa de revista que eu vi na pasta do Di, que tava o Neto e o Binho assinando as costas de duas meninas, tá ligado? Você vê a popularidade que os caras alcançaram, né? E olha que eles nem eram pichadores de muita expressão aqui nas ruas na época, né? Eles tinham um rolê assim, mas tinha caras que eram mais populares que eles, entendeu? Uhum. E eles meio que andaram por fora, mano, né? Tinha uma galera destruindo aqui as ruas na disputa ali, né, de ocupar a cidade, e eles meio que sabotaram isso, foram lá e picharam o Cristo. Então foi meio que quando se iniciou essa questão, né? Aí vem várias ações do Di, pichou a Mansão dos Matarazzo, pichou o Viaduto dos Remédios quando estava em reforma, e aí fez essa ação no Conjunto Nacional. Teve algumas outras ações também do Di que ganharam repercussão na mídia, mas isso se tornou uma espécie de categoria no picho. Teve muita coisa, cara. Tem muito recorte de jornal sobre ações dos pichadores, entendeu? Tiveram repercussão, então isso virou uma modalidade no picho, tá ligado? Essa questão. Nossa, mas essa história, eu entendo até o lance do picho intencional para sair na mídia. Agora, desses manos que picharam o Cristo Redentor, deixaram o documento lá de propósito para ser preso aqui, foi elevada ali a ousadia, hein, mano? Pra você ver, né? Não bastava só pichar, né? Tinha que ser preso para alcançar aquela repercussão. O próprio Juneca também, acho que o Juneca foi um dos primeiros caras a alcançar a mídia com o picho, né? Porque na época o Jânio Quadros declarou guerra ao Juneca, imagina. Uhum. O prefeito ameaçar o pichador publicamente. O Jânio Quadros, né? Ele gostava dos pequenos conflitos, ele proibiu o skate, proibiu o maiô, proibiu o biquíni, na verdade. Sim. Isso daí foi problemático. A gente estava saindo de uma ditadura, né? Estava saindo de uma ditadura, ainda tinha esse pensamento conservador, moralista, ainda imperava muito, né? Impera até hoje, né? Parece que você vê que isso triunfou. Uhum. Triunfou de novo, né? Teve um retrocesso gigante aí na nossa democracia. Sim. Mas faz parte da luta também. A gente vive um momento tão bizarro que às vezes parece meio estranho esse tipo de pergunta, mas por acaso existe pichador reacionário? Cara, infelizmente tem, porque por conta dessa falta de politização, entendeu? Né? São pessoas que não tiveram acesso a um conhecimento político adequado, a um conhecimento cultural, né? E acabam se tornando analfabetos funcionais. E isso é muito comum, cara, nas periferias. Né? Esse trabalho de
emburrecer as pessoas que as elites investiram, né, por muitas décadas, deu certo. Tanto deu certo que elegeram esse lixo que está aí no poder. Justamente por isso, por conta da aprovação automática, tá ligado? Desse tipo de coisa, que o cara acha que é vantagem ir na escola e só de não aprender nada e mesmo assim passar de ano, né? Sim. Então, tudo isso aí prepara esse campo para essas pessoas serem facilmente cooptadas por essas ideias fascistas, populistas, entendeu? Né? Então é triste, é lamentável, né? Lógico que não é a maioria, mas tem pichador reacionário sim, cara. Tem pichador que levantou bandeira de Bolsonaro, né? Tem cara que tá até destacado aí, né? Não vou citar nomes, mas teve uma época que eu publiquei no meu Instagram lá, falei, ó, se tiver algum bolsominion aqui, mano, pode parar de me seguir, tá ligado? E aí teve um mano que se manifestou, falou então, tô indo nessa. Eu falei, vai com Deus e não me tromba na rua não, hein, mano. Então, a gente não quer polarizar muito a situação, mas é foda, né, mano? Porra, pichador, apoiar o cara que quer matar nós é foda, né? O cara é burro, mas fazer o quê, né? É um trabalho difícil, cara, de reverter. Sim. Trabalho difícil. Eu vejo, assim, que no rolê da pichação ainda tem um discurso, pelo menos no nível do discurso, que se apresenta como um discurso que reconhece um inimigo, tem ali, apresenta ali elementos de consciência de classe e tal, mas isso pode ser meio superficial, tipo no punk, todo punk tem um discurso de classe ali meio ensaiado, mas não necessariamente consciente. Mas o picho não é, sabe por quê? O cara toma porrada na rua, mano, da polícia, ele é humilhado, ele é espancado, entendeu? Ele vai pra delegacia, ele responde processo criminal, vai no fórum, tá ligado? Por isso que do picho não é só que nem no rap. Tem muito cara do rap aí que só vende ideologia, mano. Mas nunca tomou uma borrachada de fato, tá ligado? Sim. Na rua, entendeu? Nunca enfrentou a polícia de fato, entendeu? Sim. Vender ideologia é fácil, falar bonito é fácil. Por isso que às vezes um pichador é muito mais, representa muito mais um cara que está afrontando o sistema do que um cara que só está perdendo ideia, tá ligado? Porque ele está de fato ali no enfrentamento, né, da rua, tá ligado? Sim. Ele está ali de fato enfrentando o sistema, só para deixar a expressão dele. Então, o pichador carrega isso, ele tem esse ressentimento na fala dele, porque a gente já tomou muita porrada, banho de tinta, entendeu? Então, não tem como não existir essa revolta, tá ligado? Sim. Você acha que, apesar de toda essa deficiência educacional que rola na quebrada, o picho ele também pode se manifestar como um espaço de formação? Não sei você chegou a estudar formalmente, ou é autodidata, como que foi sua relação com o esclarecimento? Não, eu sou autodidata, cara. Eu parei de estudar na 7ª série, tá ligado? A maioria da galera do picho. Depois o próprio picho me levou a buscar conhecimento, né? Por conta dessa representação no campo das artes, de preconceitos, e tipo de como, né, eu sou um cara da rua, que cresceu na rua debatendo tudo, discutindo e tendo que ter um código de conduta e tendo que ter coerência, né, no que fala e no que faz. Quando eu comecei a me deparar com esse outro campo, eu também que busquei entender, tá ligado? Então eu procurei, foi assim que eu comecei a ler e buscar conhecimento, entendeu? Para hoje poder ter mais segurança, para poder, né, se posicionar, tá ligado? E hoje eu tenho essa visão política, mas foi conhecimento que eu consegui de forma clandestina, pode-se dizer, entendeu? Sim. Como que se deu esse conhecimento? O que chegou para você aí que foi de importância grande para você desenvolver esse olhar atento para a própria prática do picho? Cara, eu começo com o Rafael, né, que foi o grande passo. Um pichador foi estudar, e você vê como é que isso já contagiou outro, que acabou contagiando outros, entendeu? E aí eu também comecei, aí eu não parei mais de querer saber, de querer aprender, tá ligado?
Mas um fator importante que eu tenho que ressaltar aqui foi minha relação com o campo acadêmico, tá ligado? Uhum. Porque já tem praticamente uma década que eu comecei a orientar muitas pesquisas acadêmicas em várias áreas diferentes, né? No começo eu fazia isso meio que para fiscalizar, tá ligado? Porque eu lembro que eu li uma pesquisa e achei zoado. Aí eu falei, não, essa galera tem que saber o que tá falando. Então eu comecei a orientar a pesquisa, tá ligado? Isso foi virando uma rede que foi passando e eu fui cada vez sendo mais procurado, né, para ajudar nessas pesquisas. E aí eu lia essas pesquisas, né, eu ajudava essa galera a entender a gente, eu lia e acabava absorvendo uma linguagem mais sofisticada e também comecei a me entender melhor, né? Comecei a entender, se entender melhor como pichador, como artista, como, né, um transgressor, entendeu? Uhum. Então, isso foi bastante importante para hoje eu ter essa articulação, né? E eu me interesso muito até hoje, porque é legal, cara, você, para mim, isso foi a minha forma clandestina, sabe, de obter conhecimento, né? Porque eu transitei ali no campo da antropologia, sociologia, artes visuais, jornalismo, assistência social, né? Eu orientei pesquisa de picho de todas essas áreas, né, cara? E comecei a ver que o picho cabe em várias discussões e que ele é muito amplo, tá ligado? Não tem como falar que a pichação é só uma coisa, né? Ele é um movimento que se constitui de várias vertentes, tá ligado? Ele cabe em várias discussões, entendeu? Em vários aspectos diferentes. Isso é muito louco do picho, Sim. né? Ele é muito mais profundo do que parece, tá ligado? É sobre se apropriar de todas as brechas possíveis, né? Ele cabe em várias discussões, mano. É muito louco. O picho, se você for pesquisar ele, se debruçar, você vai ver que, mano, ele é político, ele é artístico, né? Ele é filosófico, entendeu? É foda, né? Ele é metafísico, ele é profano, Uhum. entendeu? É foda, cabe em várias discussões, é muito louco. O picho é um fenômeno pesado, tá ligado? Sim, sim. E hoje eu tenho respaldo dessas pesquisas, né? Quando vem alguém me questionar, eu falo, não sou eu que estou falando, só eu. Vai ler tal pesquisa, fala com tal curador, né? Fala com o curador tal que convidou a gente para Bienal, né? Tipo, que nem quando alguém vem questionar se picho é arte, eu falo, mano, não é opinião que define o que é arte, muito menos gosto, muito menos opinião de Zé Polvinho, tá ligado? Uhum. Tipo, porra, a Fundação Cartier já reconheceu o picho, as Bienais de São Paulo, né? Não só a Bienal de São Paulo, a Bienal de Berlim também. Tipo assim, né, o circuito da arte contemporânea já reconheceu o picho como uma expressão artística. Sim. Não só artística, como política, tá ligado? Uhum. Né? É arte política, o picho é arte política de fato, cara. Total. Na essência. Sim. Mesmo sem o pichador saber, entendeu? Por isso que você vai conversar, um pichador ele não sabe, cara. Se você for falar que o cara é artista, ele até se ofende, porque o conceito de arte que ele conhece, o conceito de artista, é de um artista que é submisso ao Estado, que trabalha a favor do poder público, quer dizer, do poder privado, ou também do poder público, entendeu? Uhum. E isso ele não é. Então, esse é o conceito de artista que ele foi educado a saber. Então, se você for perguntar para muito pichador, ele vai falar, não, eu sou artista nada, mano. Eu sou vândalo. O pichador é, antes de tudo, um insubmisso. E me vem Ele uma... é um cara que foi negado, né? Foi negado as informações de propósito para ele, né? Uhum. Você falou ali da treta que foi você tirar o passaporte e depois da ação no Cristo Redentor, que deixaram os documentos lá e tal. Me veio uma frase na cabeça que ela tá fresca porque eu vi essa semana, que é: a liberdade é o crime que contém todos os outros. Então, não sei se, né, fica até confuso saber se o crime é o picho ou é a liberdade, porque a ofensa consiste no fato de ser livre, parece que muito mais do que só inscrever alguma coisa na parede, né? E o pichador é essencialmente esse insubmisso, que se a cidade se verticaliza, ele se verticaliza junto, se os muros se multiplicam, ele se multiplica também. Então é quase que uma corrida
do picho contra a divisão total do espaço público, enfim, dos afetos. É uma liberdade, na real, é uma disputa da liberdade contra a opressão. Uhum. Né? É uma luta do ser humano. Se a gente for acompanhar todo o desenvolvimento da história, sempre existiu pessoas lutando pela sua liberdade, né? Seja de viver ou de se expressar, entendeu? Sim. E ser livre é que, assim, até a liberdade se tornou um produto, Uhum. tá ligado? A liberdade tem preço hoje, né? Hoje você é livre conforme o seu poder aquisitivo, entendeu? Se você tem dinheiro, você pode tudo, mano. Você pode matar, você pode roubar, tá ligado? Você vai ter recurso para sair da cadeia, fiança, tá ligado? Agora, se você não tem dinheiro, você é um miserável, mano. Você não consegue nem arrumar um emprego. Você não tem dinheiro para pegar condução. Como é que você vai arrumar um emprego? Então você vê que a liberdade virou um produto que tem preço, né? Ser livre é caro, mano. Tem preço, tá ligado? Sim. Senão você tá fadado a viver numa detenção sem muros, né? A questão da desigualdade social, ela é uma prisão simbólica, tá ligado? Porque você tá fadado a viver na periferia, a viver num lugar sem infraestrutura, né? Você tá fadado, irmão. Para você mudar isso, só se você conseguir grana, entendeu? E se você não conseguir? Você vai viver ali pro resto da vida, tá ligado? Sendo um funcionário de uma empresa, de uma multinacional, entendeu? Uhum. Então é muito difícil, cara. Então, né, a liberdade se tornou um produto nessa sociedade capitalista, entendeu? Sim. Hoje o homem não nasce mais livre, né, como na Grécia Antiga, entendeu? Hoje o homem se torna livre conforme ele adquire bens. Senão ele é um miserável. Jean, já faz mais de uma hora que a gente está nessa ideia. Acho que para a gente encaminhar um pouco para o final, eu acho que a gente podia partir mais cedo. Enquanto a gente conversava, você mencionou rapidamente a importância de 2013 em algum momento ali para uma politização dos pichadores. Acho que a gente podia pegar de 2013 até agora, como que a pichação se conformou, como que ela se desenvolveu, em que pé que ela está, qual foi a relevância de 2013 para uma tomada de consciência do picho, qual foi o movimento de integração dos pichadores no que estava acontecendo por ali, como que foi tudo isso e como que está agora? Bom, cara, não dá para falar do movimento todo, mas teve alguns pichadores, né, que uma parcela ali do movimento que participou dessas manifestações de 2013, né? Foi fundado até um movimento que se chama Picho Manifesto Escrito, né? Que era uma organização anônima de pichadores, onde o cunho era só escrever frases políticas e fazer o símbolo dessa organização sem a autoria, sem a questão da autoria, né? E esse movimento contribuiu para as manifestações de 2013, entendeu? Né, contribuiu para algumas causas, inclusive, né, com a luta indígena, tá ligado? A questão de demarcação, né? Teve algumas intervenções bacanas e marcantes, né? Teve essa relação com outros movimentos, na época com o Passe Livre, com a causa indígena, entendeu? Mas é uma coisa que partiu muito de uma determinada galera ali que já tinha uma visão política mais madura, né? Não dá para falar que o movimento de fato abraçou isso, entendeu? Porque não tem uma unanimidade no picho, tá ligado? O picho é um movimento que não tem uma liderança única, sindical, não tem, né, presidência, tá ligado? Mas pode-se dizer que muitos pichadores, né, já estão bem maduros politicamente, entendeu? Então, acho que esse é um processo que vai crescer cada vez mais, tá ligado? Né, de lá para cá, esse tipo de ação aconteceu outras vezes, né? Como você falou, olhar por nós aí, né? Na igreja não teve só essa ação, teve o Monumento dos Bandeirantes, teve, né,
teve também ali da Secretaria ali de Educação. Bom, é isso, cara. Eu acho que o pichador ele está cada vez se tornando um cara mais articulado politicamente, artisticamente, e a tendência é, né, o movimento ficar cada vez mais maduro, entendeu? Sim. Eu acho que o caminho é esse. Nós estamos num mundo bem globalizado, a informação hoje é muito mais acessível, entendeu? E, e a galera tá vendo que não tem como ficar inerente, né, essa questão. Eu acho que até o momento político que o país vive, né, tipo, na real, todo mundo tá sendo obrigado a se interessar mais por política do que antes, né? Então é um caminho natural, né? Eu acho que o Brasil ainda é um país novo, tá ligado? E ainda vai amadurecer muito, precisa amadurecer muito politicamente. Foi muito prejudicado por esse retrocesso proposital que as elites proporcionaram, né, para o povo aqui só ser usado como gado, entendeu? Mas hoje o mundo está globalizado, então está mais difícil de, né, esconder a informação das pessoas, entendeu? Sim. Então acho que isso vai ser uma consequência natural, tá ligado? O movimento picho, né, surgir cada vez uma galera mais politizada, mais antenada nessa questão de usar o picho como uma ferramenta política, entendeu? Sim, a caçada do Dória dos Pichadores também teve uma reverberação grande na comunidade do picho, porque depois dali, mano, todo lugar tinha um picho ali querendo dar uma cabeça do Dória, né? Cara, é legal porque o Dória foi só mais um desses prefeitos que declararam guerra aos pichadores, né? Teve o Júlio Quadros, aí teve o Pita, teve o Kassab, tá ligado? Com Cidade Limpa. E a repressão sempre foi uma ferramenta de impulsão do picho, tá ligado? Quanto mais reprimir, mais legal fica, entendeu? Uhum. Se um prefeito declara guerra pro pichador, mano, e quer ser visto, puta que pariu, é tudo que o cara queria, mano, tá ligado? Ele quer ir lá pichar a casa do Dória, entendeu? Uhum. Tipo isso, então acaba sendo um tiro no pé, né? Eu costumo falar que a repressão ela é combustível pro picho, tá ligado? Sim. Ele é um movimento que ele se projeta através da recusa, mano, entendeu? Você vê que o pichador ele se assume como marginal, né? Os caras picham vândalos, os caras picham marginais, tá ligado? Tipo, é uma inversão, né, dos valores mesmo. Tipo, isso é positivo para nós. Ser maloqueiro, ser vândalo, ser marginal, ser baderneiro, entendeu? Porque a gente está na contramão dos interesses da sociedade, tá ligado? Então a recusa, né, a opressão também acaba sendo mais importante ainda para a visibilidade, né, do pichador, porque o pichador ele quer ser visto como um cara que realmente está causando, que está transgredindo, tá ligado? Ele não quer ir, ele não quer ser aplaudido lá, ele não quer ir lá na Fátima Bernardes ser aplaudido, entendeu? Sim. Ele quer aparecer pichando o pico da Globo, tá ligado? É tipo assim, entendeu? Sim, sim. É a necessidade de se manter no campo de combate, né? É importante. Sim, isso é uma ferramenta de visibilidade, né? Para ser visto, tá ligado? Através dessa recusa, dessa polêmica. Sim, sim. Gil, eu acho que é isso, mano. Já tem 1h20 aí de conversa. Se você quiser deixar aí algum recado, fazer suas considerações finais, eu agradeço demais o tempo que você dedicou para a gente trocar essa ideia. Foi muito rico e acompanha aí também o corre. Acho importante haver esse contraponto, esse processo que se reconhece na contramão, nas vias da transgressão. Eu acho que é isso. Fica à vontade. Aí, espaço é seu. Se quiser dar alguma dica, fazer algum comentário, fica à vontade. Cara, eu só vou agradecer mesmo pelo espaço, tá ligado? Eu acho que a gente falou de vários aspectos relevantes, né, do movimento, para quem vai estar acompanhando a entrevista aí, né, depois de falar tanto é meio difícil também, né, de fazer uma reflexão se ficou faltando alguma coisa, mas
o recado que eu tenho para a galera é que continuar lutando, né, pela liberdade, não só os pichadores, mas a sociedade no geral. Eu acho que a sociedade tem que pegar um exemplo da galera do picho, né, tipo, que é uma galera que está sempre lutando ali, né, nunca abandonou a luta sobre defender um ideal, né, defender a sua liberdade de expressão, entendeu? Acho que se a sociedade no geral tivesse um pouco mais dessa garra do pichador, né, nossa democracia estava um pouco mais avançada, entendeu? Então acho que no geral os pichadores acabam sendo um exemplo de guerrilha, de luta política, tá ligado? Sim. Para a sociedade, para a classe artística, né? Principalmente essa classe artística que agora tá entendendo na pele um pouco o que é repressão, né? Tipo, os artistas no momento agora estão se sentindo meio pichadores, tá ligado? Da classe artística, entendeu? Então, né? E é isso, né? É lutar, né? É defender. Eu acho que ser livre, para você ser livre, você tem que lutar, você tem que enfrentar. Então, acho que essa é a reflexão que eu vou deixar no ar aí. É isso. Agradeço, mano. Valeu. Tamo junto, querido.